comunidade, qualquer que seja, com o tempo, apresenta características próprias. As pessoas que por ali passam deixam suas marcas. Os padres que conduzem seu rebanho deixam sua identidade. E não foi diferente com a comunidade da paróquia de Santa Rita de Cássia de Bauru. Pessoas cuidaram e cuidam da parte patrimonial. Em nosso caso, começando com José Lodge e tantos outros que dedicaram seu tempo e também dinheiro para ver construída a igreja, o salão e, claro, toda a comunidade participando das campanhas e quermesses. Da metade do século XX para os dias de hoje, muita coisa mudou. Essa parte administrativa fica centrada na própria diocese. E o CAP e o CPP de cada paróquia se responsabiliza por manter tudo em ordem. As campanhas são pontuais. Até 2019, a maior arrecadação do ano se dava com as quermesses da padroeira. Neste ano de 2020, não foi possível realizar essa festa. Não se sabe quando se terá a possibilidade de envolver uma comunidade inteira em eventos de grande porte. Mas a paróquia, dentro de suas características, promove o bem. Dependendo do momento, do direcionamento e das pessoas que se despertam para o fazer, muita coisa é partilhada. E nesta parte de nosso trabalho, que está baseado no livro A Comunidade e os 50 anos da paróquia de Santa Rita de Cássia de Bauru, estado de São Paulo, vamos falar de fé, obras, vocações, meios de comunicação, identidade visual. E, claro, não poderíamos deixar de lado as imagens de Santa Rita de Cássia vinculadas a essa paróquia. No início da paróquia, na década de 1970, a comunidade de jovens era muito atuante, estimulada primeiramente por padre Zezinho Louruço, que possuía carisma especial com jovens, e depois com o padre Hélio Pontes, com o qual todos se identificavam. Alguns jovens se destacaram em seus dons naturais. Cirão com o som, João Cândido com um jornal mensal. O movimento de música entre os jovens era forte, inclusive com shows que reuniam as paróquias, já que era recente a possibilidade de produção musical popular, após o Concílio Vaticano II, que terminou em 1965. E foi na comunidade de jovens que surgiu a ideia de se ter um jornal mensal para ser distribuído entre os paroquianos para a divulgação dos acontecimentos. Em 16 de março de 1975, circulou o primeiro número da A Patota. Inicialmente, foi feito em folha A4, com um mimeógrafo, coisa do passado. Mimeógrafo é um instrumento utilizado para fazer cópias. O texto ou o desenho era feito em um papel especial chamado estêncil, que possuía uma tinta no verso com uma gravação ao contrário do que era feito, e sua reprodução se dava com álcool quando o papel sulfite por ele passava. Chegou-se a pensar em fazer assinatura entre os dizimistas, mas depois optou-se por conseguir patrocinadores com distribuição gratuita, o que foi conseguido por João Cândido. A partir dos números seguintes, propagandas foram inseridas no jornal. Essa primeira edição, de 30 de março de 1975, tinha 10 páginas. Logo tomou formato de jornal com colunas, editorial, crônicas, efemérides, Bíblia, fraternidade na dor, gente, opinião. E a impressão, logo nos seus primeiros números, passou a ser por offset, em gráficas. No sistema offset, a imagem é colocada em chapas de metal.
que consegue reproduzir muito mais cópias. No mimeógrafo obtinha-se 200 a 400 cópias por estêncil, e com possibilidade de se fazer em cores. E a produção é toda mecanizada e muito rápida, existindo equipamentos que reproduzem em minutos, que se demorava horas no mimeógrafo. No final do ano de 1975, já eram 600 exemplares mensais emitidos e distribuídos entre os dizimistas da paróquia. Em junho de 1977, ano 3, número 28, passou para o formato de revista. O mesmo papel tamanho A4, mas agora feito na horizontal e grampeado no meio, sendo a primeira folha a capa da revista. Até o número 39, ano 4, maio de 1978, as revistas não trouxeram os créditos. Mas a comunidade sabe que os primeiros responsáveis diretos pelo jornal foram João Cândido Fernandes, como diretor e redator, e sua esposa Marli Rodrigues Mendes, na diagramação. Os artigos publicados tiveram a colaboração de muitos paroquianos ao longo dos anos. Até fevereiro de 1980, nem todas as matérias eram assinadas, exceto O Cantinho de Maria, por Marta Barbosa. A partir de março de 1980, ano 6, número 61, as matérias passaram a ser assinadas por seus autores e o editorial passou a ser feito por Gino e Maria Teresa Cres. Assim, a coluna Campanha da Fraternidade veio assinada por Adib e Alice. Fraternidade na dor. Maria Alice Romão Melo Marmelo, Papo Jovem, por Valéria Maria Santana, Vocações, por Rita Tarcinali, Promoção Humana, por Clara Birello Mandelli. A coordenação passou a ser de Maria Aparecida Varjão e datilografia e montagem com Teresa Carvalho, Célia Francischini e Agneta Barbosa. A tiragem aumentou para 800 exemplares. A revista tinha 28 páginas. Maria Teresa e Gino Cres, casados desde 1968. Maria Teresa fez cursílio em 1974 e veio para a paróquia de Santa Rita de Cássia participar do grupo de oração de Mariquinha Pecoraro. Integrou a equipe da Promoção Humana, trazida por Cleide Coselli, já falecida, no tempo do padre Zezinho Lourusso e da Clara Monari. Também é catequista. Em 1976, Maria Teresa e Gino fizeram o ECC da paróquia de Santa Terezinha e continuaram trabalhando nesse serviço. Maria Teresa pertenceu ao grupo de oração Despertar da Renovação Carismática. O casal era o responsável pelo editorial da revista A Patota e sempre colaborou com artigos nos meios de comunicação escrita da paróquia. Foi a partir de abril de 1980 que a senhora Maria Aparecida Brandão de Souza, a Cida Brandão, passou a colaborar com a revista com seus poemas, e a senhora Marta Barbosa passou a ser oficialmente a revisora ortográfica da revista. Maria Aparecida Brandão e Jussanã Vieira de Souza. O casal Jussanã e Cida Brandão começou a frequentar a paróquia no final da década de 1980 e muito colaboraram com os padres que por aqui passaram. Participaram por muitos anos da renovação carismática, dos encontros, aprofundamentos e retiros. Dona Cida animava as reuniões de segunda-feira com seu violão e, como não tinha grupos de música para as missas, quebrava o galho com o violão e Jussanã com a caixa de som. Membro ativo da Legião de Maria, com seu marido,
foi coordenadora do curso de noivos e ajudaram na organização do bingão em várias festas de Santa Rita. Até com a igreja interditada para a reforma, toda escorada em vigas de madeira, o bingo rolava aos sábados e domingos. Participaram da equipe de liturgia, pastoral da saúde, coordenaram o setor B e também foram ministros extraordinários da Eucaristia. Fizeram o cursílio em 1973 e em 1981 o primeiro ECC de Bauru, permanecendo no serviço até o falecimento do senhor Jussanã. Senhora Cida Brandão, poetisa por natureza, escreveu na revista Informe, dava suas colaborações com discursos e, ultimamente, auxilia o padre na escrita do livro Tombo. Devota de Santa Rita, guarda consigo sua intercessão em muitos momentos de sua vida familiar, principalmente sobre a saúde de seu marido Jussanã, que faleceu aos 85 anos em 29 de agosto de 2005. Cida Brandão faleceu em 15 de dezembro de 2019. A partir de junho de 1980, Maria Aparecida Rodrigues, desenhista e ilustradora de livros, cuja mãe morava do setor Santa Rita, se ofereceu e passou a desenhar as capas da revista. Um talento a serviço da igreja. Foram 5 anos, até junho de 1985, quando faleceu. Nessa revista, no mês de seu falecimento, Maria Aparecida Varjão lhe presta homenagem. Maria Aparecida Rodrigues. Há 5 anos, em junho de 1980, Maria Aparecida Rodrigues fazia sua primeira capa para a nossa Apatota. Daí para cá, nossa revistinha ficou marcada pela presença de sua arte. Como homenagem de carinho e gratidão a Cidinha Rodrigues, quero aqui testemunhar a solicitude e dedicação com que ela fez cada uma das capas e ilustrações de Apatota. Morando em São Paulo, em Guarulhos, desde 1974, ela fazia os desenhos nos fins de semana em que vinha a Bauru visitar sua mãe, Dona Suzana, que também se tornou colaboradora de Apatota através do interesse e valor que sempre deu a essa revista. Quantas vezes aconteceu que, não podendo vir a Bauru, Cidinha recebia por telefone, através de Dona Suzana, o tema da capa ou apenas alguma ideia que era sugerida, e com isso ela criava o desenho e enviava pelo correio com uma delicada cartinha, acompanhando o seu trabalho. Em São Paulo, Cidinha desenhava como profissional para algumas editoras como Ática, Paulinas, Editora do Brasil, Colonesse Representações. Era também professora 1 e 3, estando ultimamente como diretora da Escola Estadual de Primeiro e Segundo Grau, Coronel Ari Gomes, em Guarulhos. A comunidade não fica sem aquele que dela partem para o céu, mas sim fica lá representada por eles. Esta foi uma das mensagens da homilia feita pelo nosso vigário naquela missa. O último trabalho que a Cidinha fez para a nossa comunidade, e vi com que entusiasmo foi a capa para o livrinho da Novena Perpétua a Santa Rita de Cássia. Novena Perpétua, presença perpétua, o seu amor em nossos corações, saudade, gratidão e nosso imorredouro afeto. Em 1981, no seu 7º ano de existência, a Apatota
era um meio de comunicação e um laço de união da comunidade. Além da distribuição aos dizimistas, a patota era enviada a todas as paróquias das várias cidades da Diocese de Bauru, bem como a muitas outras cidades: Itajubá e Alfenas de Minas Gerais, São Paulo, Santos, Ourinhos, Santa Albertina, São Carlos, São Bernardo e Palestina do estado de São Paulo, Pinheiro, Maranhão, Copacabana do Rio de Janeiro, Jeremoabo da Bahia, Porto Velho de Rondônia. A partir de 1983, começou-se a questionar sobre a permanência da revista. Estava ficando muito oneroso sua manutenção e somente 2 pessoas cuidando dos patrocinadores, edição e diagramação da revista para diminuir custos. Embora mantendo a circulação mensal com tiragem média entre 600 e 1.000 exemplares, diminuiu-se o número de páginas, de 28 para 24. 16. Em outubro de 1985, foi reduzida a 12 páginas e sua última edição, por falta de dinheiro, se deu em novembro de 1985. No livro A Comunidade, os 50 anos da paróquia de Santa Rita de Cássia de Bauru, no estado de São Paulo, encontramos mais detalhes sobre esse meio de comunicação que muito impactou a comunidade nos anos de 75 a 1985, com os nomes das pessoas que dele cuidaram. Falemos de outros gestos concretos, os direcionados para os mais necessitados. Vocação vem de Deus. E a comunidade de Santa Rita, que começou por impulso de alguns e se realizou pelo trabalho abnegado de muitos, ao que parece, é vocacionada ao auxílio dos mais necessitados. Seus paroquianos arregaçaram as mangas e constroem. Trabalham pela e para a paróquia, assim como para os pobres. A paróquia sempre teve 2 conferências vicentinas com suas revoadas e pedidos de colaboração, o gesto concreto. Nas missas, as quais continuam ativas e sempre tiveram seus pedidos atendidos. Padre Hélio, quando assumiu a paróquia, em outubro de 1974, observou no livro Tombo um grupo de radial, como trabalho específico, está construindo uma casa para uma família necessitada e outro grupo, auxiliando na construção de uma ala do mosteiro de Vila Betânia. Dentre inúmeros gestos concretos que ocorreram no transcorrer dos 50 anos dessa paróquia, destacamos mantimento, sopa e partilhas na época em que a paróquia era conduzida por Padre Schubert, de 1984 a 1992, a atuação da comunidade esteve mais fortemente voltada à pastoral da promoção humana e marginalizados. Nesse tempo, inspirados pela vida e filosofia de São Vicente de Paulo, iniciaram-se várias atividades concretas para auxiliar os mais necessitados. Fato marcante foi o acolhimento de menores de rua. Em agosto de 1984, houve a campanha Semana da Partilha, com arrecadação de roupas, cobertores, cortes de flanela, sapatos, conjuntos jeans, que foram distribuídos entre os pobres e entregues na creche Santa Luzia, da paróquia Santa Luzia. Os alimentos foram distribuídos entre os pobres da paróquia e os da Vila Independência, Jardim Petrópolis e Agudos. Padre Schubert também disponibilizou a cozinha da igreja para que uma equipe de voluntários fizesse sopa para distribuição aos moradores de rua. A comunidade contribuía com os mantimentos. Uma vez por mês, eram distribuídas cestas básicas para famílias carentes. Vinha gente de todo lugar, lembra a Wanda
de Moraes Carvalho, formando fila até a esquina da Avenida Duque de Caxias. Wanda de Moraes Carvalho e Wilson Seco de Carvalho. Com 12 anos, Wanda foi convidada por Maria Lúcia Ribeiro, então catequista na paróquia, para auxiliá-la na catequese. Era 1958. Por 2 anos ficou nessa função e teve de parar por ter de trabalhar. Mas continuou a frequentar as missas. Em 1960, conheceu Wilson. Casaram-se em 1966 na Igreja do Divino Espírito Santo, celebração feita por Monsenhor Ramírez de Lucena. Continuaram a participar das missas na capela. Em 1981, foram convidados a participar do radial e após esse encontro, Padre Fernandinho chamou-os para serem ministros extraordinários da Eucaristia. No ano seguinte, com o Padre Schubert, ainda ministros, Wanda foi solicitada a dar catequese de crisma, função essa que aprendeu com a senhora Ione Ferreira para bem passar a mensagem aos jovens. Nessa época, Wilson foi o tesoureiro da paróquia, zelador do patrimônio. Ambos ajudaram na divisão dos setores e Wanda ficou coordenadora de um deles. Foram aos agentes do dízimo, zeladora de capelinha, secretária do CPP e também auxiliavam nos encontros de casais da época, chamado radial. Wanda também foi coordenadora da messe e de crisma. Também atuou nos meios de comunicação da paróquia, em especial o Informe. Em entrevista pessoal, Wanda e Wilson relataram que de tudo o que fizeram, o mais gratificante foi o levar comunhão aos doentes. O gesto mais marcante foi atuar com colegas ministros e depois poder auxiliá-los, levando conforto e a comunhão eucarística quando ficaram doentes. Senhora Marta Giraldi, no dia 23 de junho de 2018, lembrou de uma família cuja casa pegou fogo na época do Padre Schubert. Colocaram a família na casa de madeira do Sr. Manuel, o sineiro. Ela e Wanda de Moraes Carvalho compraram um terreno no Jardim Carolina e construíram uma casa para abrigar essa família. Toda a parte de construção foi feita dirigida pelo marido de Marta, Sr. Nelson Giraldi, que sempre trabalhou na área de construção e tinha facilidade nisso. A parte de mão de obra ficou a cargo do seu Tom, que graciosamente colaborou. Campanha da Fraternidade de 1988. Marta Giraldi se recorda da campanha da Fraternidade de 1988. Ouvi o clamor deste povo, fraternidade e o negro. Participava da reunião de ministros que discutia sobre o tema. Ela se lembrou do Tiãozinho e Leonor, com 10 filhos. Estavam sendo despejados, casa de herdeiros, e não tinham documentação. Relatou o fato naquela oportunidade e os ministros extraordinários da Eucaristia se reuniram. Compraram um terreno na Vila Ipiranga e construíram uma casa para eles. Grupo de oração, Wanda de Moraes Carvalho, também lembra de Maria Sidney, viúva, Quisilda e Gracita, batendo nas casas com firme propósito de levar ao conhecimento das pessoas o reino de Deus e a pessoa de Jesus Cristo. Encontraram morando precariamente próximo à Vila Vicentina. Foi uma movimentação grande. Primeiramente, para batizar as 6 crianças. Pessoas da comunidade foram os padrinhos e depois para encontrar um lugar para abrigar a família. Wanda adquiriu uma parte de um terreno no Parque Bauru. Senhor Nelson Giraldi, mais uma vez, supervisionou a obra
e contaram com a colaboração dos vicentinos da paróquia, que forneceram quase todo o material. Essa casa inicialmente ficou de propriedade da paróquia e posteriormente passou para a diocese. Casa da Fraternidade Santa Rita de Cássia. Ante a proposta da campanha da Fraternidade de 1999, sem trabalho, por quê? Um grupo de paroquianos que tinha participado recentemente do Encontro de Casais em Cristo, ECC, e motivados em fazer um gesto concreto, tiveram a ideia da criação de um local destinado a dar instrução para os mais desfavorecidos, a fim de que os mesmos possam ter melhor chance de emprego, além de outros projetos sociais. Na época, Monsenhor Almir cedeu o imóvel ao lado da casa paroquial, na rua Manuel Bento Cruz, número 1320, que estava abandonado e recentemente havia sido adquirido para a paróquia pelo casal Mauro e Marina Toledo. A ideia se concretizou em uma organização sem fins lucrativos, com personalidade jurídica própria, uma entidade independente e devidamente registrada nos órgãos federal e municipal. No início, a paróquia e a Casa da Fraternidade fizeram diversas ações conjuntas para auxiliar na manutenção da casa, assim como a comunidade de Santa Rita, que em muito colaborou e continua colaborando para a sua manutenção. A finalidade de sua criação está no Estatuto: planejar e desenvolver programas de cursos, treinamentos e oficinas de trabalho dirigidos à comunidade, visando a valorização do homem pelo trabalho. Promover conferências, seminários ou quaisquer outras realizações que objetivem a colocação de mão de obra no mercado de trabalho. Planejar e desenvolver programas sociais, culturais, artísticos e esportivos. Colaborar e atuar em parceria com entidades congêneres e particulares. A sede continua na mesma casa sob cessão e atualmente se mantém com a participação dos sócios, que existem em 3 categorias: sócios fundadores, sócios contribuintes, são chamados mensalistas, e sócios colaboradores, além de voluntários e ações próprias para angariar fundos a fim de subsidiar os diversos cursos ministrados para capacitação profissional. No momento, neste ano de 2020, atendendo às determinações governamentais ante a pandemia, a casa encontra-se fechada. Em setembro de 1992, com incentivo de Padre Nedir, circulou um folheto na comunidade. O Folhete em Folhetim. Com incentivo de Padre Nedir, o nome foi escolhido conforme votos da comunidade em uma urna. A explicação para o nome: era para ser um folhetim informativo com informações, avisos, notícias e entrevistas de pessoas de nossa paróquia. A explicação para a grafia final in, ser em negrito, era para destacar o in, prefixo de origem latina indicando movimento para dentro, ou seja, interno. Circulou uma única vez. Mas a comunidade continuou para ansiar por algum meio de comunicação informativo das atividades da paróquia. Na Assembleia Paroquial de 1994, os representantes fizeram o pedido. Naquele mesmo mês de junho, constituiu-se uma equipe que se responsabilizou por elaborar um boletim informativo
com publicação inicial mensal sob a denominação Informe. Também com destaque para o prefixo "in" na grafia. Foi idealizado com 8 páginas em formato de revista, 2 folhas de papel sulfite dobradas ao meio. O número 1, ano 1, foi publicado em junho de 1994, com apenas 3 artigos. A apresentação pelo padre Nedir, um artigo sobre o Procompar, assinado por Veide Francisco, e o resumo da Assembleia Diocesana por Cidinha Varjão. Inicialmente, não teve expediente, e nem sempre os artigos eram assinados. Essa revista circulou até julho de 1998, portanto, por 5 anos. Eram impressos 1000 exemplares. No livro A Comunidade, os 50 anos da paróquia de Santa Rita de Cássia de Bauru, do estado de São Paulo, há informações sobre as pessoas que com essa revista colaboraram. Professor José Benedito Pinto faleceu aos 12 de maio de 2018, com 92 anos. Já estava viúvo da senhora Eva Reis Pinto. Eram extremamente recatados, mas sempre prontos para auxiliar no que lhes solicitassem. Senhora Eva, com seus dons culinários, em muito auxiliou nos eventos e realizações da paróquia. Ministravam cursos e palestras e formaram e coordenaram o primeiro grupo dos casais em segunda união. Participaram do Procali da Diocese e trouxeram para a paróquia os conhecimentos sobre o Evangelho de Lucas e de Mateus dentro desse projeto de liderança. Em setembro de 1999, completaram 50 anos de casados. Colaborador assíduo do Folheto Informe na década de 1990 e no jornal Mensageiro como revisor, vale a pena falar sobre a publicação de Professor Benedito em outubro de 1996 sobre São Francisco de Assis, o que sintetiza a vida desse casal. Coragem mais renúncia igual amor. Desde menino, bem pequeno ainda, eu admirava o hábito marrom. Não sabia ainda distinguir o carmelita do franciscano menor e este do capuchinho, a não ser a barba. Já adulto, impressionou-me profundamente um livro, Um homem appelé François d'Assis, um homem chamado Francisco de Assis. Este santo amado, admirado e venerado por quase todos, se não todos os católicos, sintetiza maravilhosamente o ser santo. Os 3 substantivos que servem de título a este texto despretensioso são a síntese real do que São Francisco, enquanto homem, foi em vida. Teve a coragem de deixar tudo: conforto, riqueza, luxo, facilidade de vida. Teve o espírito de renúncia à faustuosidade, aos prazeres fugazes, à boa vida, ao prestígio social para atender à palavra de Cristo. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e segue-me. E por que a renúncia? A coragem de deixar tudo? Simplesmente o amor. O amor de Deus, o amor à natureza, o amor ao próximo, o amor à virtude. Tudo se resumiu à vivência plena do amor. Como seria bom se cada um de nós pudesse imitar São Francisco. Um grande poeta resumiu numa trova aquilo que eu também gostaria de ser. Não quero ser Galaor, não quero ser Amadis, eu quero ser trovador de São Francisco de Assis. Outros talentos foram solicitados no transcorrer da vida da paróquia.
Uma história interessante é a das vias sacras. Vale uma parte para relembrarmos o significado da via sacra. São 14 estações nas quais se procede o exercício da via sacra ao se percorrer mentalmente e com orações próprias o percurso de Jesus desde o pretório de Pôncio Pilatos até o Monte Calvário, onde foi crucificado. Muito praticado na Quaresma, a Via Crucis, em latim, que significa caminho da cruz, teve origem na época das Cruzadas, entre os séculos XI e XIII, quando os fiéis percorriam na Terra Santa os lugares sagrados da Paixão de Cristo e quiseram fazer sua reprodução em outras partes do mundo. A formatação das 14 estações atuais foi definida ao longo do tempo e são as seguintes. Primeira estação: Jesus é condenado à morte. Segunda estação: Jesus carrega a cruz às costas. Terceira estação: Jesus cai pela primeira vez. Quarta estação: Jesus encontra sua mãe. Quinta estação: Simão de Cirene ajuda Jesus. Sexta estação: Verônica limpa a face de Jesus. Sétima estação: Jesus cai pela segunda vez. Oitava estação: Jesus encontra as mulheres de Jerusalém. Nona estação: Jesus cai pela terceira vez. 10ª estação: Jesus é despojado de suas vestes. 11ª estação: Jesus é pregado na cruz. 12ª estação: Jesus morre na cruz. 13ª estação: Jesus é descido da cruz. E 14ª estação: Jesus é sepultado. Assim é que, em praticamente todas as igrejas, há um conjunto de 14 quadros dispostos sequencialmente, geralmente nas laterais da nave. E não foi diferente na Santa Rita. Na capela havia os quadrinhos, distribuídos nos pilares das paredes, e sob eles uma cruz. Depois da primeira ampliação da igreja, se via nesses pilares a via sacra. Pequenos quadros emoldurados em madeira. Padre Nedir, entre os anos de 1992 e 1996, trabalhou com muito empenho para reativar as equipes de pastoral e a reforma do patrimônio da paróquia, especialmente com vistas ao término da igreja, com piso e bancos novos, altar-mor concluído, escadaria e gradil na frente da igreja e, finalmente, em 1994, contratou os serviços da artista plástica Elizabeth De Luca para pintar novos quadros da Via Sacra para a igreja. A intenção era privilegiar os artistas bauruenses, como aconteceu alguns anos depois com o quadro de Santa Rita, especialmente pintado para a Capela do Santíssimo e a Via Sacra que atualmente está na igreja. Elizabeth De Luca. Não por acaso, os trabalhos e exposições da artista plástica Elizabeth De Luca sempre eram notícia em Bauru. Suas técnicas mistas, utilizando da pintura a óleo à tinta acrílica, com colagens e temas diversos, despertavam genuína admiração. Seu legado cultural está em mais de 250 telas e nos cerca de 500 alunos que aprenderam a pintar com as aulas desde 1977. Natural de Bauru, Elizabeth morreu em novembro de 2015, aos 76 anos. Confira o legado da artista plástica Elizabeth De Luca no Jornal da Cidade de 21 de fevereiro de 2016. Mas a arte de Luca não agradou à comunidade. A Via Sacra foi retirada e, em seu lugar, compraram quadros réplicas de Via Sacra tradicional.
Não se sabe do paradeiro desses quadros, apenas que também em outras paróquias causaram estranheza por parte dos devotos, culminando com sua retirada. Com as fotos desses quadros, cedidas por Sérgio, filho da artista, conseguimos compreender o porquê de não serem aceitos pelos devotos. A artista inovou nas estações e não se consegue segui-la com as orações. Realmente não poderia continuar exposta como via sacra em uma igreja. Vamos observar. A primeira estação, lembram? Jesus é condenado à morte de Lucas, se expressou. Primeira estação, Jesus no Horto das Oliveiras. Segunda estação, Jesus carrega a cruz às costas. Para De Luca ficou assim. Segunda estação, Jesus é traído por Judas e preso. Terceira estação, Jesus cai pela primeira vez. De Luca nos traz. Terceira estação, Jesus é condenado pelos sábios. Quarta estação, Jesus encontra sua mãe neste momento. De Luca coloca. Na quarta estação, Jesus é renegado por Pedro. Quinta estação, Simão de Cirene ajuda Jesus. De Luca se lembra do julgamento. Na quinta estação, Jesus é julgado por Pilatos. Na sexta estação, Verônica limpa a face de Jesus, mas De Luca já flagela Jesus. Na sexta estação, Jesus é flagelado e coroado com espinhos. Na sétima estação, Jesus cai pela segunda vez e De Luca lhe dá a cruz. Mas na sétima estação, Jesus recebe a cruz. Na oitava estação, Jesus encontra as mulheres de Jerusalém. Para De Luca, nesta estação, Jesus é auxiliado. Oitava estação, Jesus é ajudado com a cruz. Na nona estação, Jesus cai pela terceira vez. Somente aqui De Luca o faz se encontrar com as mulheres. Nona estação, Jesus encontra mulheres de Jerusalém. Décima estação, Jesus é despojado de suas vestes. Nesta estação, De Luca crucifica Jesus. Na décima estação, Jesus é crucificado. Na 11ª estação, Jesus é pregado na cruz. E para a artista De Luca, se lembra do ladrão. 11ª estação, Jesus promete seu reino ao bom ladrão. 12ª estação, Jesus morre na cruz. Aqui De Luca lembra da visita da mãe. 13ª estação, Jesus é descido da cruz. Para De Luca, nesta estação, Jesus morre na cruz. 14ª estação, Jesus é sepultado. A estação que De Luca também o sepulta. 14ª estação, Jesus é colocado no sepulcro. De Luca faz mais um quadro de Jesus ressuscitado. Falta de comunicação da artista com o seu cliente, De Luca provavelmente tenha compreendido que poderia fazer com sua arte a via sacra, inclusive alterando as estações, o que certamente não tenha sido esse o pedido de Padre Nedir, mas o fez com esmero e expressão. Esses quadros poderiam estar expostos
em outros lugares. A identidade visual da paróquia. Vocês observaram, quando falamos do informe, que a primeira revista, publicada em junho de 1994, teve na sua capa uma imagem estilizada de Santa Rita? Pois então, já era o logotipo especialmente criado para a paróquia por André Petralha. Veja seu desenho original em nanquim. Designer e mestre em arquitetura pela FAUSP, André Petralha frequentou a paróquia de 1978 a 1984, participando do clubinho e da comunidade de jovens. Na década de 1990, fez a marca da Diocese de Bauru, a pedido de Dom Aloísio, e foi por ele apresentado ao Padre Enedir, que também lhe pediu uma identidade visual para a paróquia de Santa Rita. André fez o desenho em nanquim. Escolheu a forma triangular, que é a simplificação geométrica dos desenhos de mantos das santas em geral, pela assimetria, e no centro, a rosa, na cor, deixou o preto. Essa marca para a paróquia foi colocada nos folhetos de canto, constou do folheto comemorativo ao Jubileu de Prata da paróquia em 1994 e jateada nos vidros da entrada da igreja e da casa paroquial. Embora seja a marca da paróquia, no início do século XXI, foi deixada de lado. Desde 2015, a paróquia conta com os préstimos da artista Camila Medina, que fez a arte das placas indicativas do centro catequético, depois foi solicitada a fazer artes para o Crisma, Pascom, Pastoral da Acolhida, Grupo de Jovens, fez os cartazes das quermesses de 2017 e 2018 e idealizou o logotipo em comemoração ao Jubileu de Ouro, que estava sendo utilizado em todos os meios de comunicação da paróquia até o final dos festejos de 2019. Novamente, em setembro de 1999, sob a coordenação de Monsenhor Almir, a paróquia de Santa Rita teve um jornal informativo, em forma de tabloide. Era o Mensageiro. Diferentemente dos demais veículos que a paróquia teve, o jornal mensal possui estrutura de pessoal colaborador, com supervisão, coordenação, tesoureiro, jurídico, marketing, diagramação, equipe de redação e jornalista responsável. Circulou com 1.500 exemplares e contava com a colaboração financeira de empresas para sua existência. A intenção era dar continuidade aos informativos que a paróquia já tinha tido. A Patota, março de 1975 a novembro de 1985, Folhetim, setembro de 1992, Informe, junho de 1994 a julho de 1998. O nome escolhido foi Mensageiro, porque os idealizadores queriam que fosse levado aos paroquianos todos, não só notícias, mas também mensagens para a meditação de cada mês. Os artigos não eram assinados, continham apenas a identificação da associação, movimento, pastoral ou setor que colaborava. O último número circulou no mês de setembro de 2004, ano sexto, número 61.
A grita era sempre que não se sabia de nada do que acontecia na paróquia, apesar dos avisos das missas. Por isso a necessidade de um meio de comunicação escrito. Mas isso lá no século passado. Hoje, a paróquia possui Facebook e Instagram, sob o título Santa Rita Bauru. Encontramos as notícias da paróquia no Facebook e também no Instagram, que neste momento de pandemia está sendo superutilizado por Padre Milton, sob o título Santa Rita Bauru. Tudo junto. Na atualidade, neste ano de 2020, a paróquia adotou a marca parecida com a do jubileu para sua identificação. Vamos falar de mais um talento requisitado. O quadro O Milagre das Rosas, Santa Rita no Céu. Com certeza, quem frequenta ou esteve na igreja de Santa Rita de Cássia, em Bauru, a partir de 2006, deve ter observado um quadro à direita do altar de quem o olha de frente, ao fundo, no corredor que leva à Capela do Santíssimo. Alaide Miguel Jacob, em entrevista feita aos 9 de julho de 2018, nos deu detalhes dessa obra. A capela ficou pronta em 2003 e em 2004, logo em seguida, viram a necessidade de se fazer um quadro para afixar no fundo do corredor que leva à Capela do Santíssimo, cujas dimensões seriam de 2 metros e 82 centímetros por 2 metros e 17 centímetros. José Mário e Regina foram pedir para Alaide Miguel Jacob, artista plástico, fazer o quadro de Santa Rita. Todavia, pensando no tamanho da tela, Alaide entendeu que melhor seria o artista plástico Ailton César Ribeiro, professor e colega, para fazer essa obra. Estudaram juntos a história de Santa Rita e idealizaram uma proposta diferente por sugestão de Ailton. Rosa, uma marca de Santa Rita, na cor rosa e não vermelha, ele quis colocar uma arte, um tom de rosa que combinasse com o céu e os anjos, justificou Alaide. Nessa obra, Santa Rita também não tem o estigma, pois já está no céu, e o hábito está na cor azul marinho e não preto. Santa Rita aparece iluminada junto aos anjos. A composição do quadro é toda de Ailton. Ele desenhou e pintou na casa da Alaide. Para pintar, demorou cerca de 20 dias a 1 mês e o denominou o Milagre das Rosas. Vai aí a ficha técnica. Ano de 2004, o Milagre das Rosas, formato de 2,82 por 2,17, técnica óleo sobre painel. Em 2014, Padre Aquinaldo Pereira solicitou a confecção de uma via sacra aos artistas Vânia Mujone Ferreira e Roberto Ferreira Mujone. Roberto, escultor há mais de 30 anos de imagens de grande dimensão, e ambos engajados na paróquia e colaboradores com a Pastoral do Batismo desde 2002. Não tiveram dificuldade para criar uma via sacra estilizada. A ideia inicial era fazer esculturas maiores para serem colocadas nos pilares da nave da igreja, como antigamente. Mas a proposta de Padre Aguinaldo foi a de utilizarem o espaço existente no corredor de acesso à Capela do Santíssimo. Então, analisando o espaço, idealizaram os quadros no tamanho de 25 centímetros por 25 centímetros e os confeccionaram em argamassa
e produto de secagem rápida, as estações em alto relevo. Atualmente, a Via Sacra encontra-se concentrada na parede do corredor de acesso à Capela do Santíssimo, permitindo melhor introspecção. Primeira estação: Jesus é condenado à morte. Segunda estação: Jesus carrega a cruz às costas. Terceira estação: Jesus cai pela primeira vez. Quarta estação: Jesus encontra a sua mãe. Quinta estação: Simão de Cirene ajuda Jesus. Sexta estação: Verônica limpa a face de Jesus. Sétima estação: Jesus cai pela segunda vez. Oitava estação: Jesus encontra as mulheres de Jerusalém. Nona estação: Jesus cai pela terceira vez. Décima estação: Jesus é despojado de suas vestes. 11ª estação: Jesus é pregado na cruz. 12ª estação: Jesus morre na cruz. 13ª estação: Jesus é descido da cruz. 14ª estação: Jesus é sepultado. Entre tantos talentos artísticos plásticos, um último a destacar é a Capelinha de Santa Rita. Confeccionada pela artista Andréa Jurado de Carvalho Silva, então catequista na paróquia em 2018. Foram 27 capelinhas, as quais, como uma das atividades em comemoração ao ano jubilar dos 50 anos da paróquia, que ficaram circulando entre os paroquianos participantes das pastorais, movimentos, serviços e associações existentes. Foi confiada uma capela ao dirigente de cada atividade, na missa no dia 22 de junho de 2018, que se responsabilizou por fazê-la circular entre os componentes durante o ano jubilar. Falar de música em uma comunidade é bem complicado. Na paróquia de Santa Rita de Cássia, em Bauru, um dos primeiros a animar as celebrações foi o senhor Hermógenes de Oliveira. Por décadas, cantou e tocou sempre que o chamaram. Dona Meire e seu coro foram responsáveis pelas missas solenes e as de sábado ou domingo à noite, também por décadas. Os jovens tinham sua missa no domingo, de manhã, na década de 1970. E também muitos por ali passaram, talentosos, deixando marcas. E com certeza, muitos que por ali passaram compuseram e cantaram suas músicas, participaram de eventos, mas não ficou o relato disso. O movimento musical entre os jovens no final da década de 1970, década de 1980 e 1990, foi muito forte com o padre Irala. Se não participavam dos eventos, recebiam os folhetos, discos, fitas com as músicas desses encontros. Músicas com ritmos e letras contagiantes,
entre os jovens que passaram e deixaram boas recordações. Mas alguns paroquianos compuseram hinos para executar somente ali, na Santa Rita, apenas para compartilhar seus dons. Vamos resgatar um momento no ano de 1980, quando o Sr. Hermógenes de Oliveira compôs um hino para o ofertório em louvor a Maria, o Sim de Maria. Essa música foi adicionada aos livretos e folhetos de cantos da paróquia e por algum tempo foi bastante executada. Vamos ouvi-la pelo violão e voz de Valéria, 40 anos após sua criação. Nossa Senhora, ao ser consultada, respondeu ao anjo: eis-me aqui, Senhor, faça de sua serva o que for preciso para nascer o Cristo com glória e esplendor. O sim de Maria revelou ao mundo a grande mensagem do meu Salvador. Nós acreditamos nesta profecia e trazemos para o altar todo o nosso amor, e trazemos para o altar todo o nosso amor. O sim de Maria, humilde e profundo, mostra que podemos seu gesto imitar. Eis aí o vinho, a água e a hóstia, o corpo do Cristo a nos renovar. O sim de Maria revelou ao mundo a grande mensagem do meu Salvador. Nós acreditamos nesta profecia e trazemos para o altar todo o nosso amor, e trazemos para o altar todo o nosso amor. Na década de 70, muitas vezes não tinha microfone, não tinha outro ajuda para nós. Éramos nós que fazíamos os nossos folhetos e as marcações. Se aparecesse alguém para ajudar a tocar, às vezes na hora a gente afinava lá o violão e todo mundo participava. Se alguém quisesse ajudar a cantar também, na hora chegava, entrava e cantava com a gente. Era bem diferente. Esse violão cantava com a gente, tocava, né? E antes de nós, teve uma turma também muito boa, que com certeza teve músicas que fizeram ali. E depois de nós, na década de 90, uma equipe muito bonita. Teve uma época que havia 20 violões tocando nas missas. Era muito bonito. Já em 1982, perto da Semana da Família, a senhorita Marta Barbosa pede para a jovem Valéria Maria Santana uma música de entrada para as missas em louvor a Maria. Marta Barbosa tinha observado, após a composição do Sr. Hermógenes, um hino para o ofertório,
que até aquela época não havia hino e louvor a Nossa Senhora como canto de entrada. E assim fez Valéria. E agora, 38 anos depois, Valéria novamente a executa. Naquela época, a gente cantava com folhetos. Marcava as cifras no papelzinho e as pessoas da missa tinham esse papelzinho com todos os cantos que a gente ia tocar naquele dia. Como foi Maria, eu não sei. Sempre se escondeu em seu lugar. Pelas profecias não se alterou. Só rezava pelo Deus do amor. Vem, Maria, és a mãe de Deus, queremos te louvar. Traga paz e traga o bem. Vem, ensino o que é amar. Com toda humildade aceitou. Seja feita então tua vontade. Eis aqui a serva do Senhor Deus. Então nossa mãe já se tornou. Vem, Maria, és a mãe de Deus, queremos te louvar. Traga paz e traga o bem. Vem, ensino o que é amar. Deu-se por amor a todos nós, nem sequer pensou em sua vida. Confiou de todo em seu Deus e amou. Soube esperar sempre em paz. Vem, Maria, és a mãe de Deus, queremos te louvar. Traga paz e traga o bem. Vem, ensino o que é amar. Naquela época, eu tocava com este violão, a que chamo de Zezinho. E quis trazer aqui o mesmo violão para ficar a memória mesmo de 40 anos atrás, né? O Sim de Maria foi também incluído nos folhetos de cantos das missas e por todos executados por algum tempo. Valéria também compôs um outro hino para meditação, Ave Maria, que não foi colocado nos folhetos, mas que aproveita a oportunidade para também executá-lo. Ave Maria, salve Mãe do céu. Quando o céu se abriu e o anjo apareceu, quando aceitou ser nossa mãe. Tanta pureza, tanto amor por nós. Ave Maria,
fez com seu amor, e nós que erramos, hoje pedimos perdão. Não me recordo se essa música foi tocada na Santa Rita, mas ela foi composta por mim também na mesma época. Senhor Hermógenes, compositor nato, também fez o hino dos ministros extraordinários da Eucaristia, e a partitura foi publicada no jornal Mensageiro de maio de 2002. Esse hino era cantado antes das reuniões dos MES, Ministros Extraordinários da Comunhão Eucarística. Falemos um pouco agora dos jovens e o grupo TLM e OPA. Primeiramente, como TLM, Treinamento de Liderança Musical, nascido em julho de 1970. E depois, o grupo OPA, Oração pela Arte, ambos conduzidos pelo padre Irala. Sempre repercutiram nas comunidades e não foi diferente com os jovens da Santa Rita de Cássia. As gerações de jovens das décadas de 1970, 1980 e 1990 sofreram influência. Dos encontros, muitas músicas retornavam à comunidade, além de novas inspirações. Na década de 1990, o jovem Flaviano Manfio Cardarelli era coordenador regional do movimento OPA. Fazia parte de um grupo de jovens cantores na comunidade. E também escreveu algumas músicas, dentre elas, a que conquistou o segundo lugar no Festival de Música de Pederneiras, representando a paróquia de Santa Rita de Cássia, em 8 de novembro de 1992, com o título Um Caminho Novo. Flaviano Manfio Cardarelli foi coordenador do grupo de jovens e grupo de canto no final da década de 1980 e início da de 1990. Na parte de canto, foi coordenador dos TLM, Treinamento de Liderança Musical em nível regional, dirigido pelo padre Irala, onde se aprendiam novas músicas sacras. Na paróquia, preparou os livros de cantos para as missas da época. Foi na sua gestão da coordenação da comunidade de jovens que se iniciou o Ritinha, Encontro de Jovens na Paróquia. Na época, participavam dos festivais de músicas. Flaviano nos deixou cedo. Morreu vítima de acidente de moto em 13 de abril de 1998. Ainda neste tema, música, em 2017, Cris Desiró lançou seu CD. Maria Cristina Desiró Fernandes participou do grupo de oração JTJ por 2 oportunidades. 2 anos entre 1992 e 1993. E em 2010, quando concomitantemente começou a cantar nas missas com Amaral, Miriam, Jalmar e Samira. Conta Cris que em 2015 começaram a surgir inspirações de músicas litúrgicas, geralmente de madrugada, e quando percebeu, tinha a missa toda pronta. Foi assim que compôs 16 canções para serem cantadas nas missas e gravou o CD Alegria e Celebração em 2017. Vocações. Uma igreja é local de orações, de súplicas, de agradecimentos.
Na caminhada paroquial, com certeza, muitas pessoas se sentiram chamadas à vocação religiosa. E a primeira vocação sacerdotal que se tem notícia na paróquia de Santa Rita de Cássia é a de Padre Carlos Henrique Andrade Sequeira. Nascido em Bauru, aos 7 de fevereiro de 1961, filho de Prudente José Sequeira Neto e Iracema de Andrade Sequeira. Cresceu próximo da igreja de Santa Rita e ali frequentou, inclusive sendo investido ministro extraordinário da Eucaristia no dia 19 de abril de 1984. Formado em Direito, no mesmo ano pela Instituição Toledo de Ensino, AIT, de Bauru, e advogado por alguns anos, sentiu-se chamado e aos 12 de dezembro de 1996, dia de Nossa Senhora de Guadalupe, foi ordenado padre. Nesta foto, aparece no altar da igreja com Dom Cândido Padim e Dom Aloísio José Leal Pena. No dia 28 de dezembro de 1995, foi ordenado diácono. Na época, 42 anos de comunidade e 27 de paróquia de Santa Rita de Cássia. O primeiro a consagrar-se a Deus, depois de ter feito estágios pastorais na comunidade paroquial São José em Gália, na comunidade Santa Luzia em Duartina, na comunidade São Judas em Pederneiras. Após sagrar-se diácono, foi servir a sua comunidade Santa Rita. Padre da Diocese de Bauru, neste ano de 2020, atende a paróquia de Santa Terezinha. Eu sou o Padre Carlos Henrique, da paróquia de Santa Terezinha no Menino Jesus, Bauru. Estou aqui para falar um pouco da história da paróquia de Santa Rita de Cássia, uma história de amor. Em 1969, mudei de residência, passando a residir na casa que mamãe está até hoje. Na semana seguinte, 16 de novembro de 1969, fiz minha primeira comunhão na capela do Colégio São José. A celebração aconteceu fora da Catedral do Divino Espírito Santo, porque a mesma estava em reforma. O Monsenhor Antônio Ramires de Lucena foi o presidente da celebração. Após minha primeira comunhão, morando na Casa Nova, ouvi o sino da paróquia de Santa Rita de Cássia e descobri que era mais perto para mim. Então passei a frequentá-la. O vigário era Padre Antônio Rinella, homem rude e austero. Morria de medo dele e da catequista Nadir Salvadeu, que era brava e enérgica. Por muito tempo, ficava nas escadarias da igreja sem participar integralmente da Santa Missa. Mas foi nesta comunidade que eu e meus irmãos mais novos crescemos, e eles receberam a primeira comunhão e foram crismados. Acompanhei os padres que passaram, Padre Darcy, Padre Hélio, Padre Fernandinho, Padre Schubert, Padre Nedir e Monsenhor Almir, e convivi como paroquiano desta comunidade. No tempo do Padre Wilson Schubert, fui convidado a ser ministro extraordinário da Comunhão Eucarística no primeiro semestre de 1984. Tinha 23 anos e estava concluindo o curso de Direito na IT, Bauru. Acompanhava como auxiliar os encontros de Crisma e neste tempo fui questionado sobre minha vocação sacerdotal. Refutei muito, mas devo isto ao Padre Schubert e à comunidade. Minha vocação foi alicerçada na Santa Rita. Neste período, trabalhei como auxiliar da coordenação diocesana da Campanha da Fraternidade, cuja coordenadora era Marta Aparecida Yertiquiste Barbosa, paroquiana de grandes valores e espiritualidade impecável. Ela ficou muito feliz quando contei
que havia entrado no seminário e veio a falecer vítima de câncer no ano de 1992. Meu primeiro estágio pastoral foi nesta comunidade. Todo seminarista precisa estar numa paróquia. Isso foi no ano de 1993, primeiro ano de teologia. No final de 95, no dia 28 de dezembro, fui ordenado diácono na capela de São Judas Tadeu, hoje paróquia em Pederneiras. Dom Aloísio, bispo, me ordenou. Me transferiu para a paróquia de Santa Rita. Exerci nesta comunidade, no ano de 1996, meu diaconato. Auxiliava o Monsenhor Almir, Padre Aristeu e Frei Claudino, vigários paroquiais, nos casamentos e batizados, que eram muitos, e visitava os doentes. Chegava de Marília, onde era nosso seminário de teologia, na sexta-feira à tarde, e passava o fim de semana na paróquia. O ano de 1996 foi meu último ano de teologia, 4º ano. Acompanhava também os casais do ECC e as pastorais existentes. No final de 1996, no dia 12 de dezembro, solenidade de Nossa Senhora de Guadalupe, fui ordenado presbítero, padre. Quem me ordenou foi o bispo diocesano, Dom Aloísio José Leal Pena, sacerdote jesuíta de saudosa memória. Foi uma celebração lindíssima, com muita gente e com o carinho da comunidade. Guardo no coração esse dia como o dia mais feliz da minha vida. Agradeço a todos por tudo o que passei junto a este povo maravilhoso. Evito citar nomes para não cometer injustiças, mas com certeza convivi neste ambiente cristão com muitas pessoas especiais e queridas. A história da paróquia de Santa Rita de Cássia, ao longo destes anos, é riquíssima e permeada de acontecimentos que enriquecem a caminhada eclesial da Diocese de Bauru. Louvo e glorifico a Deus por ter passado estes anos de minha vida inserido nesta realidade. Outra vocação religiosa de que se tem conhecimento é da irmã Lígia. No primeiro domingo de outubro de 2017, dia dedicado às missões, a paróquia de Santa Rita de Cássia recebeu a visita da irmã da Ordem das Carmelitas, Mensageiros do Espírito Santo, irmã Lígia Fonseca de Camargo, que revelou sua vocação como fruto de sua participação no grupo de oração jovem da RCC da paróquia de Santa Rita de Cássia de Bauru. Esperamos que tenham apreciado o nosso trabalho. Divulguem, compartilhem e não esqueçam, outros detalhes podem ser encontrados no livro A Comunidade e os 50 anos da paróquia de Santa Rita de Cássia de Bauru. Esse livro está disponível na paróquia.